Quando você era mais novo, com certeza já deve ter feito uma greve de silêncio, porque estava emburrado ou prometeu que ia ficar um tempo sem falar. Mas se passavam algumas horas ou às vezes alguns minutos e você já voltava a conversar. Às vezes mesmo sem perceber, porque é muito difícil ficar quieto sem falar. Mas aí vamos supor que amanhã você acorda e fala: pronto, eu não vou falar nunca mais, vou passar um ano sem falar nada. Já parou pra pensar o que isso causaria? Que efeitos você poderia ter caso ficasse anos sem falar? O seu corpo mudaria, a sua voz, a sua mente ficariam diferentes? Será que você se esqueceria como falar, né? Como é que se fala? Isso poderia até mesmo fazer você perder a voz para sempre? Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês o que acontece se você ficar um ano sem falar nada. Mas antes de saber o que acontece, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Bom, galera, deixou o joinha, já se inscreveu no canal? Tá tudo certo pra assistir esse vídeo delicioso? Então, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. E brincadeira, né, galera? A gente começou o vídeo assim porque o tema do vídeo é o que acontece caso a gente fique um ano sem falar. Todo mundo já deve ter falado alguma coisa que logo em seguida se arrependeu e pensou que era melhor ter ficado calado. Até porque, galera, se comunicar não é algo fácil para todo mundo. Você pode às vezes falar uma coisa e ser interpretado errado, ou às vezes ninguém acaba entendendo o que você quer dizer. E vocês sabem que é bem difícil ficar muito tempo sem falar, porque parece que você conversando, falando, se expressa melhor do que escrevendo. Por isso que a gente quer mandar áudios para explicar as coisas. E aí se você escrevesse, você ia falar uma parada de 10 segundos, mas quando você manda um áudio vira 3 minutos. Sem contar também que falar para nós já é basicamente um ato bem parecido como respirar, digamos assim. A gente nem percebe, mas tá conversando, às vezes falando o que estamos pensando. Ou às vezes tá ali só brisando, ó que belo dia. Ou então, mano, tem que arrumar meu quarto. Falando sozinho. E por isso então que as pessoas têm uma dúvida sobre o que pode acontecer com uma pessoa caso fique muito tempo sem falar. Um ano sem falar. Já que isso é uma coisa que nós fazemos todos os dias, então será que se a gente ficar um tempo sem fazer, pode causar alguma alteração em nosso corpo? Bom, galera, um homem fez algo parecido. Ele deixou de falar por 17 anos e depois de 17 anos decidiu quebrar o silêncio. Será que depois de tanto tempo ele esqueceu como falava? Bom, chega de enrolação e vamos saber o que aconteceu com esse cara. 17 anos sem falar. O americano John Francis conseguiu ficar 17 anos sem falar. Impossível. Mas para ele foi possível. Lá em 1973 ele acordou e falou: cansei de falar, hoje eu não vou falar mais. Então, bem no dia do aniversário dele, quando ele completou 27 anos, John decidiu que não iria falar mais. Mas toda essa ideia mesmo começou 2 anos antes, em 1971, depois que aconteceu um grande acidente de derramamento de óleo na Baía de São Francisco. E por conta disso então, como uma forma de apelo, John decidiu parar de usar qualquer veículo como forma de locomoção, para não contribuir ainda mais com a poluição. E além disso, ele começou a espalhar várias mensagens de conscientização para as pessoas, para todos os lados, principalmente na vila onde ele morava. E lá então, todo mundo conhecia John como um jovem revolucionário. E a sua intenção era fazer com que as pessoas se alertassem para os perigos do mundo e lutassem para ter uma vida melhor e mais saudável. Mas ele sentia que não fazia o suficiente e que todas as suas formas de protesto não estavam sendo algo útil. A mensagem dele não chegava para muitas pessoas. E no final, só ele que estava fazendo a diferença. Sem contar também que ele começou a ter uma paranoia, achar que estava falando demais, incomodando os outros, sendo um pouco chatão. Como se ele estivesse pregando, né? Você tem que ajudar a natureza, você tem que ajudar a natureza. Já estava ficando meio bitolado, vamos dizer assim. E aí, como a galera não estava fazendo o que ele dizia, ele começou a achar que ele estava sendo inconveniente. E foi aí então que quando ele completou 27 anos, em 1973, ele decidiu presentear a sua comunidade, aqueles que moravam ao seu redor. Com o quê? Com o seu silêncio. Para que assim então, no dia do seu aniversário, ele passasse um dia sem falar com ninguém, sem incomodar os outros, né? Isso era o que ele tinha na cabeça dele, que ele estava sendo chato. Então naquele dia do seu aniversário, John não falou nada. Passou o dia inteiro sem falar um A. No começo, as pessoas até acharam isso legal. Elas pensavam que mais uma vez John estava fazendo algum protesto, lutando com alguma coisa. Por isso que ele estava em silêncio. E até incentivaram ele a continuar em silêncio. Mas alguns dias se passaram, semanas e tudo mais, e John continuava sem pronunciar uma palavra. E isso acabou deixando muitas pessoas preocupadas, porque pessoas mais próximas de John chegavam até ele e falavam: e aí, mano, o que tá acontecendo? Explica pra mim, né, por que você tá em silêncio, né, qual é o motivo, qual é o protesto dessa vez, sei lá, você tá lutando pelo quê?
John não falava nada, galera. Depois de algumas semanas, ninguém estava aguentando mais. Todo mundo queria ouvir ele de volta. E até a própria namorada implorou que ele parasse com aquilo e voltasse a conversar com ela. Voltasse a falar qualquer coisa, não precisa nem falar comigo, mas fala aí, velho. Mas galera, nada adiantava. John estava determinado que ele não iria falar mais. E quando ele estava morando na Filadélfia, 3 semanas depois, enviou uma outra carta aos seus pais. E no final dizendo que não falava há mais de 3 semanas. E sem entender o que estava acontecendo, o pai ficou bastante preocupado, pegou um avião e foi de encontro ao seu filho, para ver se dessa forma ele conseguia falar pelo menos alguma coisa com ele. Mas mesmo assim, o filho continuou sem falar. E John escreveu em algumas cartas que mesmo gostando de ajudar o mundo, espalhando mensagens, na verdade ele nunca gostou de falar. E isso lhe trouxe muita paz. John então ficou durante meses sem falar nenhuma palavra. Para ser mais preciso, foi só depois de 6 meses que, sem querer, ele soltou algumas falas, mas foi totalmente involuntário. Tipo, o cérebro dele já tava falando, por favor, fale alguma coisa, tá ligado? Abacaxi. John conta que quando isso aconteceu, ele começou a rir. Isso porque não conseguia reconhecer a sua própria voz. E depois então de soltar essas falas involuntárias, ele se calou de vez, passando 10 anos no silêncio, sem dizer nenhuma palavra. Depois de completar esses 10 anos, ele decidiu falar por apenas um dia e ligou para conversar com a sua mãe. Se eu leio uma história dessa na internet, mesmo sozinho, eu vou começar a falar. Como assim? Como que alguém não fala? Que não tem como, velho, passar anos sem falar, Mas véio. eu entendo também o lance da paz dele, sabe? Sim, amigo, mas assim, você se surta. Não, mano. Ah, você vira um móvel. E John fez isso, ligou para sua mãe, porque ele estava incomodado. Ele queria que ela soubesse que aquilo que ele estava fazendo, né, esse silêncio perpétuo, era apenas uma escolha pessoal dele, uma coisa que ele decidiu fazer. E não era nenhuma questão grave, nada que ela precisasse se preocupar. Depois daquele dia que ele falou com sua mãe, ficou mais 7 anos sem falar. Totalizando então 17 anos no silêncio. Até que depois disso, depois de 17 anos, ele finalmente resolveu quebrar o silêncio. E então, galera, depois de 17 anos, a notícia já estava tão aguardada de que John iria falar que ele reuniu uma coletiva de imprensa e as suas primeiras palavras ditas foram: "Obrigado por estarem aqui." Thank you for being here. A coletiva de imprensa serviu também para que John pudesse fazer um discurso e falar sobre o que ele tanto gostava também, o meio ambiente. Ele explicou toda a história, né, daquele desastre do óleo e disse que aquele acidente acabou motivando ele a estudar a natureza. Então, nesses 17 anos em silêncio, John fez bacharelado, mestrado e doutorado em estudos ambientais. E nesse tempo, como ele não falava, ele também aprendeu o básico da língua de sinais e realizou também uma longa viagem pelos Estados Unidos. Mas mesmo depois de ter voltado a falar, John ainda conta que todas as manhãs ele fica em silêncio para assim encontrar a sua paz interior. Uma horinha ou outra, um momento, beleza. Bom. 17 anos? Você é louco. E ele também conta, galera, que esse tempo sem falar foi uma experiência única pra ele. E no início, como ele ficou muito tempo sem falar, a voz dele parecia um pouco diferente. Ele também tinha a língua um pouco presa, né, embolada pra poder falar algumas palavras. Mas isso foi porque ele ficou anos sem falar. Mas mesmo sem falar, ele exercitou bastante seu cérebro, lendo muitos e muitos livros. Então podemos dizer que rapidamente a fala dele voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Até porque nesse tempo o cara ficou muito mais inteligente. Essa, galera, foi a história de John, que ficou 17 anos sem falar e aconteceu isso. Mas isso, galera, não é uma regra pra todo mundo, pois o corpo de John não é igual ao seu corpo. E é por isso então que se você ficar muito tempo sem falar, podem acontecer outras coisas diferentes da história que contamos com John. Como isso é uma coisa bastante rara, porque não é todo dia que as pessoas param de falar, A não ser que ela realmente tenha um problema, né, ficar muda, sei lá, não existem muitos estudos para explicar o que pode acontecer com a pessoa caso ela decida não falar mais. não existe nada comprovado, uma 100% certeza. Mas existem dois pontos de vista, duas teorias, que são defendidas pelos especialistas. A primeira diz que ficar sem falar vai te causar sérios problemas, afetando diretamente a sua voz. Isso porque, segundo Jean-Baptiste Lamarck, um biólogo francês, quando um órgão deixa de ser estimulado, ele pode começar a atrofiar. E as nossas cordas vocais são músculos, assim como outros músculos do nosso corpo. E se a gente não falar, a gente não exercita as nossas cordas vocais, podendo ficar cada vez mais fracos. E é por isso então que, segundo essa teoria, se você parar de falar, pode ser que as suas cordas vocais fiquem prejudicadas. Em outras palavras, com as cordas vocais fracas. Ou seja, você vai ficar com a voz um pouco diferente, rouca. Você não vai ter aquela voz que você tinha antes, ou aquela facilidade de falar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, parar de falar por muito tempo
tempo, além de ser prejudicial à nossa saúde, pode afetar a nossa voz. Tá, beleza, mas a gente não acabou de contar a história de John, que ficou 17 anos, e a voz dele não sofreu grandes alterações? Por que isso aconteceu? Essa é a segunda teoria que descarta a primeira, que diz que nossas cordas vocais, mesmo sem falar, ainda continuam mexendo e trabalhando por outros motivos. Segundo essa teoria, os músculos que a gente utiliza para falar também acabam sendo utilizados para outras funções, mesmo quando nós não estamos falando. Por exemplo, quando a gente engole, abre a boca, tosse, Escova os dentes, qualquer movimento do tipo. tudo isso faz com que suas cordas vocais mexam. Mas tudo isso, galera, é claro que, como já falamos, são apenas estudos e teorias, porque não é todo dia, não é uma coisa nada comum uma pessoa normal ficar anos sem falar. Pra depois ver o que acontece com o corpo dela. Vou ficar aqui um ano de teste, né? E podemos dizer que cada corpo reage de alguma forma. Então muita gente acredita que mesmo se uma pessoa fique 17 anos sem falar, isso não vai impossibilitar o corpo de produzir algum som depois que queira voltar a fazer som. Claro que a pessoa pode ter uma dificuldadezinha ou outra, mas nada tão agravante. E lembrando também, galera, que cada caso é um caso, cada pessoa é única, e não dá pra generalizar o que vai acontecer com todo mundo. Talvez tenha um outro caso que a pessoa ficou sem falar há tantos tempo e prejudicou prejudicou, não conseguiu voltar a falar. Ou prejudicou a respiração Ou dela. esqueceu de algumas coisas, de algumas palavras. Sim, vai depender também do cérebro da pessoa, entendeu? Por isso que eu falei que cada caso é um caso. Porque cada o John ficou 17 anos estudando. Queria ver uma pessoa que ficou 17, ficar 17 anos sem falar. Só jogando videogame. Bom, mas vocês entenderam então no vídeo de hoje que teoricamente ficar um pouquinho em silêncio não vai causar nada. Claro, não quero ver ninguém fazendo greve de silêncio por aí, a não ser que você tenha o seu objetivo da sua vida. Tudo bem, faz o que você quiser. Mas se você por algum motivo decidiu que, vou ficar calado, tô falando muita besteira, ou sei lá, não quero mais falar com fulano, não vai te causar nenhum mal, não. E aí se você ficar, sei lá, muito tempo, você vai no cantinho e fala assim, teste 1, 2, 3, só pra ver se a voz tá suave. Se tiver, você pode voltar ao silêncio. E quem sabe você não pare de falar besteira e viver melhor. Mano, a melhor resposta para uma briga é o silêncio. Tem resposta pra tudo. Silêncio é sábio. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham aprendido. E se gostou, então, e não deixou o joinha até agora, clica aqui embaixo antes que ele saia correndo do YouTube. Antes que ele saia sem falar nada no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, estão aqui na tela. Entre lá e mande alguma sugestão de algum vídeo que você acha interessante, que você quer ver a gente apresentando aqui no canal. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Muito obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente vai ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!